Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube da Matemática 123. Bom, neste vídeo vamos continuar a resolução das questões que a gente iniciou da prova do concurso lá do município de Cupira para o cargo de professor de matemática, tá certo? Então a gente já fez alguns vídeos, vou deixar aqui também para vocês acompanharem aqui no card. Então já fizemos algumas, estamos dando aqui continuidade. Então resolvi as 10 mais fáceis, resolvi aqui outro vídeo com 5 questões, se não me engano. Aí a gente vai fazendo assim para o vídeo também não ficar tão extenso, não ficar tão cansativo, tá certo? Então, enquanto eu coloco aqui, compartilho com vocês a nossa tela. Vocês já podem ir se inscrevendo, deixando o seu like aí no vídeo, tá certo? Para a gente poder fazer essa resolução das questões. Então, peçam, se você puder também nos ajudar, seguindo as nossas redes sociais, tanto o TikTok como o Instagram. Então, sintam-se à vontade, estou sempre postando algum conteúdo por lá, algumas dicas. Então, sempre bom ficar atenado também, certo? Sem mais delongas, agora vamos para a resolução das questões, tranquilo? Então já vou pegar aqui a minha canetinha para a gente poder fazer aqui as nossas anotações. Bom, nessas questões aqui que eu selecionei, a gente vai utilizar como base esse texto. No caso das questões 31 a 35 foram o mesmo texto. Então vamos lá. Marcos decidiu investir R$10.000 em 2 tipos de aplicação. Uma parte do valor em uma aplicação a juros simples e a outra em uma a juros compostos, ambos com a taxa de 3% ao mês. Ele aplicou R$4.000 a juros simples. Então, R$4.000 juros simples por 6 meses. E o restante também, pelo mesmo período, só que a juros compostos. Então vamos lá, vou separar aqui, juros simples, ele aplicou R$4.000, esse 4.000, 6 meses e a taxa de 3%. Então, se vocês retornarem para o vídeo das questões mais fáceis, que a gente já resolveu aqui, tá no nosso canal. Então, a gente vai descobrir aqui que o montante do juros simples, que a gente já calculou, foi na questão 31 ou 32, que deu lá 4.720. Então, por que eu estou anotando isso aqui? Porque isso aqui vai me servir para eu poder responder uma dessas questões. Mas vamos lá. Nos juros compostos, foi o quê? Foi o restante do dinheiro. Ele tinha 10.000 para investir. Ele colocou 4.000 em juros simples e o restante foi em juros compostos, ou seja, 6.000. O mesmo período, que no caso 6 meses, e a taxa aqui também foi a mesma de 3% ao mês. Então a gente vai calcular agora o seguinte, questão 33. O valor total acumulado nas duas aplicações ao final dos 6 meses será de aproximadamente R$ 11.884,31. Então, vamos ter que utilizar aqui a fórmula de juros compostos, que é essa aqui. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, que é em número decimal, elevado a meu tempo, certo? Então, minha taxa está ao mês. Então, aqui ao mês. E meu tempo também aqui está ao mês. Então, eu não preciso fazer aqui nenhuma conversão de unidades. Então, o meu montante vai ser quanto? Meu montante, o capital, 6.000, não é isso? Vezes 1 mais I. Meu I aqui, eu vou transformar 3% em número decimal, 0,03. 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a meu tempo, que no caso é 6. Então, observe, na prova que eu resolvi,
eu utilizei algumas aproximações para o cálculo também não ficar tão extenso. Então vamos lá. Vou fazer aqui separado para a gente poder ver. Então eu peguei aqui 1,03 vezes 1,03. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 0. 3 vezes 1, 3. Por uma casa decimal aqui no caso. Aqui vai ser todos os zeros, né? Multiplicação por 0. Pulo mais uma casa decimal. Aqui e essa. Multiplicação por 1 é repetir o número. 3, 0 e 1. E agora eu faço a soma. 9, aqui 0, aqui 6, aqui 0 e aqui 1. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 números depois da vírgula, certo? Então eu teria 1, 2, 3, 4. Então observe, eu tenho aqui 0,9. Então, para eu não calcular aqui com 4 casas decimais, eu arredondei esse 0,9 e coloquei aqui só mais um para a gente poder fazer o cálculo. Então eu peguei 1,061, multipliquei aqui novamente por 1,03. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 0, 0. Com 1 que subiu, próprio 1. 3 vezes 1, 3. Por uma casa decimal, somente os zeros. O próximo aqui eu teria, repetir o número, né? Multiplicação por 1. Pula mais uma casa decimal. Tenho 1, tenho 6, tenho 0 e tenho 1. E faço aqui a soma. Tenho 3, 8. 1 mais 1, 2, 9, 0 e 1. Então agora eu vou contar quantos números eu tenho após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 números após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria aqui com 1,09283. Então, agora eu já tenho o quê? Eu já tenho 1,03 ao cubo. Ou seja, foram multiplicados 3 vezes. Então, eu vou multiplicar esse valor por ele mesmo, que ele vai dar 6. Então, eu vou pegar, deixa eu apagar aqui, para a gente poder fazer o cálculo. Apagando, nós temos o seguinte. Apagar, pegar a caneta novamente. Vou repetir aqui, fazer mais um arredondamento, 1,09. Então, eu tenho 28, se eu considerar aqui, né? 28, então eu vou arredondar aqui para 3. E multiplicar por ele mesmo, 1,093. Por quê? Porque eu já tenho 1 elevado ao cubo. E 1 ao cubo vezes 1 ao cubo, esse número daria a sexta potência, no caso. Então, eu vou apagar esse outro cálculo para a gente poder fazer. Então, aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 7, sobe 2. 3 vezes 0, o próprio 0, mais 2, que subiu. 3 vezes 1, o próprio 3. Agora, por uma casa decimal, 9 vezes 3, 27. 7, sobe 2. 9 vezes 9, 81. Com 2 que subiu, 83. Vou colocar aqui um 8. 9 vezes 0, 0. Com 8 que subiu, 8. 9 vezes 1, 9. Então, multiplicação agora por 0, mais uma casa decimal, não é isso? 0, 0, 0 e 0. E agora, repetir o número de multiplicação por 1. Eu tenho mais uma casa decimal aqui.
3, 9, 0 e 1. Agora vamos somar. Então, eu tenho 9, 14, sobe 1, 2 mais 1, 3, com mais 3, 6, 3 mais 3, 6, com mais 8, 14, 14 sobe 1, 9, 9, 18, com mais 1, 19, sobe 1, sobe o próprio 1, e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria aqui um número 1,1946, 49, com as aproximações que a gente fez. Então, eu vou considerar, fazendo um arredondamento para cima, então eu vou considerar aqui 1,20, certo? 1,2. Então, eu vou dizer que esse valor aqui é 1,2. Então, eu terei meu montante é igual a 6.000 vezes 1,2. Então, vou fazer aqui, vou pegar 1,2 vezes 6. E depois somente acrescentar aqui as casas decimais do 1000. Então, deixa eu apagar aqui que eu vou escrever outros 6. Vamos lá, borracha. A borracha aqui. Pegar novamente a caneta. 2. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1 que subiu, 7. Um número após a vírgula. Como eu vou multiplicar aqui por 1000, né? Que no caso são 3 números após a vírgula, então a vírgula está aqui. Então, um ano para a direita, 3 casas decimais, ou seja, 1, 2, 3. A vírgula ficaria aqui. Então, vamos lá. O número que eu formei aqui foi 7.200. Meu montante aqui, 7.200. Ou seja, então vai ser um número próximo desse daqui. Então, eu vou somar os 7.200, que é dos juros compostos, e somar aqui com os juros simples, que no caso eu vou ter 4.720. Então, eu terei aqui 7.200 e 4.720. 0, 2, 9 e 11. Então, o número total que eu teria seria 11.920. Então, observe que 11.920 está bem próximo de 11.884. Então, o arredondamento que eu fiz para cima está compensando aqui uma diferença pouca. Já se a gente for analisar a questão 35, observe, eu terei aqui o montante acumulado na aplicação de juros compostos após 6 meses será de aproximadamente 7.709. Se eu pegasse o valor lá do juros simples, que foi 4.720, e somasse com 7.709, nós teríamos o seguinte: 9, 2, 14 sobe 1, 11 com mais 1, 12. Então, o meu total aqui seria diferente desse, certo? Então, se eu considerar essa questão aqui verdadeira, a questão 33 ela é falsa. Agora, se eu considerar que essa questão 33 ela é verdadeira, consequentemente, a nossa questão 35 ela será falsa, tá certo? Então, eu vou considerar essa questão 33 verdadeira porque eu cheguei no número bem próximo, não é isso? 11.920, que eu arredondei aqui para 1,20 e não considerei 1,19, 46, 49, e sim 1,20, que daria esse resultado, que é bem próximo. Então, desconsidero esse. Então, se eu considerar a questão 33 verdadeira, então vou apagar aqui para depois a gente não confundir. Apagar aqui falso de verdadeiro. Então, nós teríamos aqui a questão 33 como verdadeira. Se a gente for calcular realmente
utilizando esses valores aqui, sem os arredondamentos, sem as aproximações, o resultado vai bater exatamente nesse valor aqui. Como a gente utilizou a aproximação para a gente poder ser um pouco mais rápido no cálculo, então a gente considera como verdadeira. Logo, se essa é verdadeira, a questão 35 ela é falsa. A gente já mata duas questões em uma só. Então, observe. Na questão 34 agora, temos o seguinte. O rendimento da aplicação de juros compostos será maior que o rendimento da aplicação a juros simples após o período de 6 meses. Então, aqui é uma questão um pouco mais lógica para a gente poder entender. Se eu tenho o juros simples, é o seguinte. No juros simples, eu vou ter somente os meus juros sobre o valor inicial que eu tinha. Por exemplo, eu tenho R$1.000 no investimento a juros simples. O meu juros vai incidir somente sobre esse valor de R$1.000. Por exemplo, 10%. Então, 10% de R$1.000. Então, seria R$100 de juros. Então, meus juros no primeiro mês seria 100, no segundo mês seria 100, no terceiro mês também seria 100. Nos juros compostos, se eu utilizar o mesmo R$1.000, então agora eu tenho o quê? No primeiro mês, 10% dos 1.000 vai dar 100. Só que no segundo mês, além dos juros sobre o meu capital, que era R$1.000, eu vou ter também 10% em cima desse outro juros. Ou seja, é 10% de R$1.000 mais 10% de 100. Ou seja, eu teria no meu total 110. E assim por diante. Ou seja, seria aqui um juros sobre juros. Certo? Então, juros compostos é juros sobre juros. Se no juros compostos já é o juros sobre juros, a gente já entende aqui, o rendimento dos juros compostos será maior, certo, que o rendimento da aplicação de juros simples, corretíssimo, após o período de 6 meses. Então, o único mês que a gente utilizando a mesma quantidade, se a gente tiver a mesma quantidade, certo, R$1.000 e R$1.000, então no primeiro mês, né, eu terei aqui tanto os juros simples como os juros compostos tendo o mesmo juros, o mesmo rendimento. Mas no mês seguinte, né, eu já teria os juros compostos sendo maior. Tranquilo? Agora voltando. Eu tenho o que? Juros simples era 4.000 e juros compostos 6.000. Então, somente por juros compostos já ser maior no longo prazo, a partir do segundo mês, né, ou segundo período, se for semestre, vai depender do tempo que ele for dado. Aqui, como foi ao mês, eu vou considerar mês. Então, a partir do segundo mês, juros compostos já é maior. Se a gente tiver o quê? O mesmo capital nos dois. Aqui eu tenho o seguinte, eu ainda tenho nos juros compostos um valor acima. Então, isso já mata aqui a questão. Ela é verdadeira. Verdadeira. Certo? Me digam aí nos comentários se vocês acertaram essas questões, se acharam um pouco complicado, se foi fácil, se utilizaram algum outro pensamento, alguma outra estratégia para fazer esse cálculo do 1%, 1,03 elevado a 6, e deixa aí se vocês acertarem, tranquilo? Vamos agora para mais algumas questões. Agora o texto, que serve das questões 36 até a questão 40. O seguinte: uma escola organizou um sorteio de 5 prêmios entre 50 meninas e 70 meninos, sendo que os prêmios são distribuídos aleatoriamente e sem reposição. Então vamos lá. A probabilidade, então vou trabalhar com probabilidade, lembrando, probabilidade é o meu evento sobre meu espaço amostral. Meu evento é aquilo que eu quero, certo? Meu espaço amostral é o meu total. Então vamos lá. A probabilidade de os dois primeiros prêmios, né? Os dois primeiros prêmios serem ganhos por menina
é menor do que 0,2. Então vamos lá. Eu tenho que saber primeiro aqui o espaço amostral. Vamos lá, eu tenho 50 meninas e 70 meninos. No caso, eu tenho ao total 120 pessoas, né? Meninas, vou colocar aqui A, mais meninos com O. Então, meu total aqui seria esse, 120. Então, a probabilidade é o quê? Eu tenho dois prêmios, né? Então, o primeiro prêmio e o segundo prêmio. Na matemática, essa conjunção I tem a simbologia de multiplicação, certo? Multiplicação, que pode ser tanto esse símbolo, o pontinho, ou o X, né? Multiplicação. Então, vamos lá. Eu tenho 120 pessoas, né, para o primeiro prêmio. Quantas meninas, né? Quero meninas. Eu tenho para receber o primeiro prêmio, ou seja, tenho 50 meninas, certo? Depois eu vou ter quantas pessoas? Eu vou ter 119 pessoas, porque a primeira pessoa já ganhou. E agora eu vou fazer o seguinte, quantas meninas ainda tem para receberem esse prêmio? Eu tenho agora 49. E por que estou diminuindo? Ele está dizendo aqui sem reposição, então eu não posso repor nem o prêmio e nem as pessoas que já ganharam. Tranquilo? Então eu posso simplificar aqui 5 sobre 12, né? Aqui ficaria 245 dividido por 1428. Essa divisão a gente vai fazer o seguinte: 2.245 dividido por 1428. Ele está dizendo aqui que é menor que 0,2. Então vamos lá. O número aqui ensinando para dividir, eu teria que acrescentar um 0, 0, então, se aqui fosse 2, vamos colocar o 2 para a gente poder saber se é menor do que 2, é maior do que 2 ou é exatamente 2. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 2 dá 4, como que subiu, é 5, 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2, ou 2 vezes 1 dá 2. Então, observe que esse número aqui não tem como eu subtrair desse daqui. Então, aqui já não pode ser 2, tem que ser um número menor do que 2. É a única opção que teria que ser 1. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Apagar esse. Então, eu teria aqui o seguinte. Seria 1. Se eu vou colocar 1 aqui, ó, eu já sei que vai ser menor que 0,2. Então, essa questão aqui ela é verdadeira. Nem precisaria eu continuar aqui a resolução da questão. Deu menor que 0,2, apareceu 1, já vou lá e assinalo que ela é verdadeira. Na questão 39 diz o seguinte agora. Tendo sido sorteadas 4 meninas, a probabilidade de a quinta também ser uma menina é de aproximadamente 0,62. Então vamos observar. Já foram sorteadas 4 meninas. Eu tinha 50. Quantas meninas eu tenho agora? Agora eu fiquei com 46 meninas. Meu total era quantas pessoas? Meninos e meninas juntos eram 120. 4 pessoas já foram sorteadas. Sobraram agora somente 116. Posso simplificar aqui por 2, não é isso? São números pares. 46 dividido por 2 dá 23 sobre 58. Certo? Então, nós teríamos a divisão 23 dividido aqui por 58. Então, já vou utilizar aqui um 0, né? E o 0, já vou pegar o mesmo esquema, né? Colocar o 6. 6 vezes 8, 48. 8 sobre 4. 6 vezes 5, 30. Com 4 que subiu, 34. Esse número aqui é maior do que o número que eu tenho para dividir. Então, já vai ser um número menor que 6. Então, independente se fosse maior do que 6, a gente ia ver ainda.
Se vai ser um número menor do que 6, então vai ser diferente de 6. E como eu quero 62 aqui, essa questão aqui já é falsa. Também não precisaria nem eu terminar aqui o cálculo para eu chegar nesse resultado também. Então comente aí se vocês também acertaram essas duas questões, se vocês acharam fácil, difícil, como é que vocês utilizaram, qual a estratégia vocês também utilizaram para resolver, se terminaram de resolver as contas ou não, para ter aquela confiança maior. Então a gente fica por aqui. Então agradeço a colaboração de vocês por ter assistido esses vídeos. Então se inscrevam aí no canal, deixem seu like, ative também o sininho e se puder também sigam-nos nas nossas redes sociais, no @Clube da Matemática 123, tá certo?